nossa categoria, por não estar sendo ouvida, por não estar tendo espaço de negociação com relação a essa carga horária, entrou em greve. Fruto dessa greve de 2016, foi feita uma portaria em que autorizava a flexibilização com 30 horas e criava uma comissão paritária para regulamentar as 30 horas dentro da universidade. Essa comissão, ela funcionou durante 2 anos, ela produziu um documento, esse documento foi aprovado pelo reitor na época e foi fruto de campanha do atual reitor, que dizia ser o único reitor, a única gestão que havia formalizado e regulamentado as 30 horas e garantiu isso para a nossa categoria, que na gestão dele, 30 horas estava consolidado. Entretanto, a partir do momento em que o reitor foi eleito, antes mesmo dele tomar posse, a gestão do professor Sidney revogou a portaria sem nenhuma chance de conversa. Foram 2 meses de negociações em que nós falamos e a nossa resposta era não. Fizemos várias propostas. Fizemos proposta de construir a flexibilização por unidade, não foi aceita. Fizemos a proposta até de ingressar junto com o nosso jurídico de que essa questão das 30 horas fosse judicializada, o reitor também não aceitou. Se nós temos N exemplos onde a flexibilização ela existe, independente da gente concordar 100% ou não, por que o reitor está fazendo de uma forma em que a maioria da nossa categoria não vai conseguir flexibilizar? Nós temos um único processo no país sobre flexibilização que foi judicializado e que é favorável a nós, que é o IFSU, que todo mundo que teve a oportunidade de estar presente numa atividade que a reitoria promoveu, tinha um representante de Pelotas em que ele confirmou aquilo que nós sempre alegamos, que lá é 30 horas para toda a categoria. Ano passado nós entramos em greve por conta disso e uma das nossas decisões de greve foi uma solicitação em que a categoria participasse da atual comissão de flexibilização. Ofício esse sequer foi respondido. A única mesa de negociação depois disso que nós tivemos foi relacionada ao ponto eletrônico, em que nós fizemos a proposta que o ponto eletrônico ficasse em período de adaptação pelo tempo que fosse necessário até que todas as falhas do ponto fossem corrigidas, porque a nossa categoria não poderia ser primeiro penalizada para depois correr atrás do prejuízo. Ele se negou a fazer. Entretanto, logo após uma reunião do Fórum de Diretores, em que o Fórum de Diretores fazia a mesma orientação, no dia seguinte ele publica dizendo que o período de agosto vai ser período de adaptação, porque ele não queria dar 2 dias de abono, que era um do dia de luta nacional da educação e o do dia 20, que foi o problema que teve na ponte, que é algo que a lei já prevê que pode ser abonado. Na Assembleia que foi votado esse seminário, foi falado e foi reivindicado a presença da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alguns companheiros que conhecem o processo de flexibilização de lá, eles falaram que lá a maioria dos servidores, cerca de 80% dos servidores, são flexibilizados para 30 horas. O processo deles lá é feito por unidade. Todas as unidades têm tem a comissão de flexibilização, eles montam o seu processo, envia para eles. Segundo o sindicato, a maioria dos servidores tem realmente a questão das 30 horas, para a gente mostrar para o reitor como é que em outras universidades é feito de uma forma que contempla, independente da posição que nós temos. Nós entendemos que 30 horas ela é legal, ela é possível para toda a categoria de acordo com a lei, tanto pela 8.112 quanto pelo decreto 1.590 alterado em 2003. Mas, para a gente abrir o diálogo, vamos então fazer um raio-x de como é a flexibilização a nível nacional. Do que a gente andou vendo e lendo, a gente viu vários exemplos, sendo que esses exemplos nem todos eram tão rígidos como está sendo o da nossa universidade. No âmbito do Judiciário da União, a primeira experiência que nós tivemos, ela aconteceu no Superior Tribunal de Justiça, na verdade. E alegamos o seguinte: o tribunal funcionava num horário reduzido. A adoção de turnos ininterruptos possibilitaria ao STJ funcionar por mais tempo com os mesmos servidores distribuídos em escalas de revezamento. O STJ acolheu o requerimento do Sindjus-DF na época. Essa resolução hoje ela se encontra revogada, mas no período em que ela vigorou, o STJ conseguiu funcionar aberto ao público das 7h30 da manhã às 19 horas.
Hoje ele funciona das 11 às 19. A resolução número 88, essa resolução ela trouxe uma tentativa de uniformização do horário de todos os tribunais do país. E ela fixou duas possibilidades de horário: 7 horas ininterruptas ou 8 horas com intervalo de almoço. Essa resolução hoje ela é objeto de ação de inconstitucionalidade no STF, porque se discute se ela não feriria a autonomia dos tribunais. E alguns tribunais, em defesa da sua autonomia, decidiram adotar jornadas diferentes do que estabelece essa resolução 88. E aí um exemplo que eu trago para vocês, agora já aqui no Rio de Janeiro, é o Tribunal Regional Eleitoral. Em 2013, nós fizemos um requerimento pelo CCJUF, pedindo ao TRE que ele adotasse essa jornada de 6 horas e explicando também a motivação. Uma das motivações era, inclusive, a peculiaridade do serviço da Justiça Eleitoral e a eficiência. Por que a eficiência, pessoal? Porque há estudos que apontam que uma jornada de 6 horas ela é mais produtiva do que uma jornada de 8 horas com intervalo. Então, esse foi um dos argumentos que a gente utilizou. O tribunal acolheu o argumento e editou o ato 573 de 2013, fazendo apenas uma ressalva com relação ao ano eleitoral, que é um ano em que a Justiça Eleitoral tem muito trabalho, porque ela precisa cumprir os prazos eleitorais. Então, em ano eleitoral, de abril a novembro, a jornada seria de 8 horas, com intervalo. Mas nos restantes, que a eleição acontece de 2 em 2 anos, né, no restante do período, essa jornada seria de 6 horas, tá? Então, essa foi a situação no TRE que se mantém ainda até hoje. E na decisão também, na época, a desembargadora presidente, ela invocou a autonomia dos tribunais. Nós tivemos também outros casos em outros estados que também destoam da resolução do CNJ, e os tribunais defendem a sua autonomia ao fazer isso, que é o caso, por exemplo, da Justiça Eleitoral de Minas Gerais, que também adotou jornada de 6 horas. Agora, mais recentemente, o TJDF também adotou jornada de 6 horas. Então, a gente tem alguns precedentes aí em tribunais com essa adoção de jornada de 6 horas. Eu vou só fazer uma observação aqui, que é com relação à autonomia, né? Lembrando que as universidades, pelo artigo 207 da Constituição, elas têm autonomia. Então, os reitores também teriam, assim como os presidentes dos tribunais, a autonomia das universidades, ela está prevista na Constituição, assim como a dos tribunais. O que a gente fez inicialmente foi pesquisar o que tem sido feito em termos de flexibilização nas universidades. O que a gente tem observado em relação à flexibilização de jornada é que, de fato, o decreto ele é bem abrangente na questão da autonomia, o decreto 1590 de 95, como a advogada do Judiciário colocou, né, colega? Só que a gente tem uma famigerada Instrução Normativa 02 de 2018, que foi editada no governo Temer, que, inclusive, juridicamente, eu acho até questionável, assim, é um ponto até para o jurídico do Sintuf anotar, que, assim, até que ponto uma instrução normativa regulamenta um decreto, né? Que praticamente queima a possibilidade de você flexibilizar dentro das normas que ela impõe. Ou seja, ela deixa pra gente um leque pequenininho. Então, o que daria se a gente fosse fazer o que pode? Então, seriam bibliotecas, secretarias que atendem alunos, seriam atendimentos voltados para aluno. Público, no entendimento do Ministério, é aluno, no caso da universidade, tá? É público externo, cidadão. Então, que é beneficiário de programa de extensão, alunos de pós, alunos de graduação, mestrado, doutorado, parará. Mas o atendimento que é prestado ao docente no departamento? Não. O atendimento que é prestado ao próprio servidor? Porque nós temos inúmeros serviços dentro da universidade que são voltados ao servidor, né? Não. Eu estou tendo cuidado de, na hora que a gente preenche aquele questionário da comissão, que é um questionário padrão, né? Atende de forma dedicada? Sim. Atende isso aqui? Sim. Mas está vedado pela IN 02 em tal item. Liberamos agora pareceres favoráveis para protocolos setoriais, para algumas secretarias administrativas de instituto que deram entrada, tá? E muitas coisas negadas porque essa legislação, de fato, ela é extremamente restritiva. Eu acho que, de repente, o pessoal do jurídico pode tentar avaliar
se essa IN exorbita na sua competência, que ela traz elementos extremamente limitadores de uma flexibilização que, pelo decreto, o dirigente do órgão teria direito de fazer. Me colocar à disposição, tá? A gente tem um e-mail da comissão, flexibilização.comissão@id.uf.br. Não tem ramal, porque a gente não tem uma sala própria. E também a UF está sem telefone. Então, como que tem sido a nossa metodologia de trabalho na flexibilização? O processo ele é feito por org, ele não é feito por unidade. A comissão ela não flexibiliza ou nega a flexibilização a ninguém. Ela dá um parecer técnico diante dessas normativas que estão vigentes. A decisão de flexibilizar ou de não flexibilizar, eu posso dar um parecer desfavorável e o reitor entender que cabe. Então, a primeira crítica que a gente faz, obviamente, é que a reitoria, por meio dos seus instrumentos, seja a procuradoria ou as orientações que passa a comissão, se atente especificamente a normativas que vêm sendo criadas pelo governo que vêm em confronto com a legislação. Então, a primeira coisa que eu quero afirmar aqui é o processo de flexibilização feito pela UF é ilegal, porque ele fere nitidamente e frontalmente os dispositivos que estão contidos na lei. Não existe legislação, no ordenamento jurídico, nenhuma instrução normativa, nenhuma orientação normativa que possa vir interferindo e modificando aquilo que está colocado na lei. A universidade vem abaixando a cabeça absolutamente, vem sendo submissa às orientações e pareceres da Procuradoria, que vêm sendo criados ao arrepio da lei. Então, peraí, a gente está entrando num processo de submissão absoluta a pareceres da Procuradoria, interpretações de órgãos de controle, porque são órgãos de controle que estão vindo, na verdade, para criar uma normatização que não está imposta em lei. O decreto 1590, que não se aplica ao judiciário, se aplica ao executivo, ele também não cita setor, ele também não cita o órgão, ele não cita ambiente organizacional, e aí já é um outro problema desse processo de flexibilização. É uma norma extremamente burocrática, demorada, porque a quantidade de instâncias que ela tem que passar faz com que o processo seja demorado. Então, a gente tem solicitação da chefia imediata, tem que passar pelo colegiado da unidade, depois vai para a comissão, depois vai para a Progep, depois vai para a Proger, depois volta para o reitor. Passaram-se 2 anos, tivemos uma outra portaria, reorganizou a universidade inteira e ninguém vai ter direito à flexibilização. Mas é fundamental que a gente avalie os conceitos que estão colocados dentro do decreto e dentro da 8.112. O decreto, por exemplo, fala da entidade. A entidade que é avaliada aqui é a Universidade Federal Fluminense. E ela funciona de forma ininterrupta por mais de 12 horas, com atendimento ao público. E aí eu invoco mais uma vez uma legislação. Atendimento ao público está disposto no PCCETAI, na Lei 11.091. Não é em orientação normativa, não é no que a Procuradoria acha. Então, assim, é difícil que a gente faça um questionamento, apresente todos os dispositivos legais, e aí venha a reitoria e fale, não, mas a Procuradoria está me orientando a fazer isso. Porque ela criou esse tipo de critério aqui, eu não posso ultrapassar. A proposta de questionamento, inclusive judicial, de instrução normativa, etc., foi colocada em mesa pelo reitor. Ele não só negou, como judicializou nossa greve querendo incriminá-lo. Lá no direito, por exemplo, do ingresso absurdo de um bando de agentes do TRE, polícia militar dentro da faculdade, arrancando bandeira, uma correria para um lado e para o outro, a gente não teve uma manifestação da assessoria jurídica da universidade. Então, peraí. Vamos começar a questionar o papel jurídico e outra, se ela está pautada em lei, porque se ela não está, a gente não pode ter uma submissão, também uma obediência, que não é nem civil nem legal, a orientações da Procuradoria que não estão nem respaldadas em lei. É papel da reitoria se colocar em cada fato grave, sim. Há fatos graves na questão da flexibilização de horários, como há fatos graves no contingenciamento de verba, há fatos graves no avanço de uma direita policialesca, tem que se colocar. Todos nós temos que nos colocar, não apenas o reitor. Mas quando eles não falam, quem tem que falar somos nós, organizados de outras maneiras, como no sindicato, por exemplo. O meu setor foi um dos setores que entrou com pedido de flexibilização e foi negado. E, a partir daí, nós mesmos lá no setor, que a gente acredita também que é uma forma de luta política, começamos a estudar. A comissão não fez nenhuma reunião com o setor, quer dizer, pode ter feito com alguns, mas não na universidade toda, para a gente debater, para saber por que a função de vocês não estão lá para negar, vocês estão lá para, inclusive, ajudar a fazer um processo de flexibilização. Como é que vocês chegaram a esses critérios? Por que utiliza a instrução normativa número 2? Isso não está público. Qual foi o debate? Todo mundo na comissão concordou?
Por que um processo desse, que atinge a vida de tantas pessoas, de tantos servidores, não foi feito num debate público? Vários, não só aquela audiência. Tanto que você falou assim, a gente não sabe de Juiz de Fora. Então a audiência serviu para quê? Na audiência foi falada, encaminhada, proposta, eu mesmo falei, do caso da UFJF, que tem a sua flexibilização legal, fizeram a portaria de flexibilização, que o resultado é 80%, 90% da universidade flexibilizada. A opção de usar a instituição normativa número 2 é uma opção política, não é só técnico-jurídica. Porque o FJF, por exemplo, não utiliza. Porque senão você cria um ambiente da universidade, vocês devem estar vivendo horrível, de servidores contra a gestão, contra a reitoria, servidores, um clima horrível nos corredores, ou vocês não estão percebendo isso? Porque quando a gente fala da autonomia e os exemplos palpáveis, a gente não fala de coisa abstrata. O exemplo de Pelotas, ele é o único no Brasil que tem uma decisão judicial, que é o procurador fez lá o que fez no Espírito Santo, fez aqui na UF, quer dizer, não concordo, não pode, não pode. Vou mandar punir, vão se arrebentar. O reitor disse, não é assim. Tem uma autonomia na universidade, que foi citada aqui na mesa, e nós vamos garantir as 30 horas. Virou uma briga para um lado e para o outro, e disse, beleza, vamos para a justiça. Única decisão judicial no Brasil. O TCU está me pressionando. Ok, então siga o caminho, vamos ajudar a elaborar a argumentação, siga o caminho de Pelotas. O reitor não pensou duas vezes, ele disse, não vou. A ação da comissão em responder em velocidade de tartaruga, ou não dizer claramente, por que tem que ser o org, o conceito? Qual é a definição do org? Porque o org e avaliar o setor é tudo e não é nada. O que é o org? A UF é uma org, a unidade é uma org. Eu posso fazer a opção de dizer, opa, vamos avaliar pela unidade. E eu chegaria à conclusão de que chegou Juiz de Fora. Então, o que está inventando aqui? Analisou por unidade, nós chegamos a propor isso. Todas as unidades funcionam acima de 12 horas, atendem o público. Ninguém está inventando roda, está lá na lei dizendo que é o público. O documento do reitor está dizendo que público é o interno e externo. A portaria diz isso. Não, Zintuva, a portaria diz isso. Nós temos um corpo jurídico, o sindicato tem um corpo jurídico que nos representa. Por que essa comissão não seja parcial, não seja interagido com a categoria, apesar e somos técnicos também, não é isso, amigos? Por que não? Porque nós não queremos destruir a UF, pelo contrário, nós queremos construir a UF. É daqui que sai o nosso suor, aqui que sai o nosso pão de cada dia. Não queremos destruir a nossa instituição. Participei durante 2 anos da comissão que foi criada para discutir a flexibilização. 2 anos. Aí eu pergunto, nós ficamos 2 anos discutindo e fizemos uma minuta que estava toda legalizada. O reitor não teve interesse político para fazer. Eu acho que a UF tem autonomia universitária, quando ele quer. Né? O próprio presidente falou aqui que só uma secretaria que conseguiu e que foi aprovado agora um protocolo. Se ele fala aqui que é só quem atende alunos, o protocolo só atende alunos. Então, o interesse político da gestão é que o protocolo tenha flexibilização. O interesse político da gestão é que a maioria não tenha. Então, para mim, é muito óbvio. Ele está usando a autonomia universitária. A bel prazer dele. Em lugar nenhum na lei, se alguém me mostrar na lei que fala que é o org, eu vou ficar quieto. Se alguém me falar na lei que é setor, eu vou ficar quieto. Não está em lugar nenhum essa lei. O IFSU, que Pelotas deu para todo mundo. Então, a luta que nós temos que ter é para todos. É um absurdo eu fazer o mesmo concurso público que uma outra pessoa que está do meu lado, eu trabalhar 9 horas e essa pessoa trabalhar 6 horas. Isso não é normal. Não posso aceitar de eu fazer o mesmo concurso, de receber o mesmo salário não. Se eu vou ganhar um salário para trabalhar 9 e é o mesmo salário para trabalhar 6, não é o mesmo salário. A UF não tem setor jurídico. Só pode ser isso. Entendeu? Porque não tem um setor jurídico para ver todas essas barbaridades que estão sendo feitas. Então, eu peço que a gente continue lutando para que todos os servidores consigam 30 horas para todo mundo. Um abraço. Quanto mais eu participo de debates ou esses espaços, mais eu me convenço que a gente tem respaldo legal e que o nosso problema realmente é uma opção de gestão. Porque, ao escolher uma norma em detrimento de uma lei, eu já estou dizendo o que eu quero. E que tipo de norma eu escolho, eu também já estou dizendo o que eu quero. Eu tenho opção de escolher um caminho que eu amplie e permita que toda a universidade consiga
flexibilizar as 30 horas, ou eu escolho um caminho que não é possível para ninguém, ou para um grupo muito restrito e quase que privilegiado. Então, eu trabalho na Biblioteca Central do Gragoatá. Eu trabalho no processamento técnico, faço catalogação. Catalogação é um impedimento dentro da norma para flexibilizar. Porque, ao entendimento de catalogar livros, eu não estou fazendo esse atendimento, não é um atendimento para o usuário. Aí eu falei lá no meu trabalho, bem, eu dou uma sugestão. Eu acho que se as coisas não são importantes, elas não devem existir. Então, de hoje em diante, todo o material que chegar na biblioteca, vamos colocar direto nas estantes. Não tem mais catalogação, classificação, e vamos atender o usuário. Eu quero ver como é que você faz esse atendimento. Como é que você faz? O serviço fim existe, mas tem que ter o serviço meio. O meio para você atingir um fim. O meu trabalho de catalogação é atendimento ao usuário, porque eu faço isso para atender o usuário com eficiência. Vamos pegar o conceito de público. A Universidade Federal Juiz de Fora utilizou o conceito de público, que é o público interno e o público externo. É necessário quebrar essa mística, né, de que a AGU é infalível. Porque a gente sabe que existe muito jogo político dentro da AGU. Nós temos aqui a autonomia, temos um reitor e, por outro lado, temos aqui um outro órgão em paralelo com a universidade, que diz que assessora, mas, ao mesmo tempo, recebe ordens de fora. Então, como que fica esse processo? Né? Quando o reitor diz, não, porque a AGU disse isso, tudo bem, a AGU disse. Vamos, então, pegar outros exemplos para mostrar que a AGU está equivocada. Existe jurisprudência para alguma coisa diferente. Nós temos que dizer, não, vamos sentar, vamos negociar, mas vamos começar a discutir os princípios. O que nós entendemos que é realmente importante, o que não é importante. E eu queria também tocar no ponto eletrônico, que é uma coisa que está interferindo muito na nossa vida. Quando a gente colocou para o reitor, que colocam quais são os problemas que estão vivenciando com o ponto eletrônico, e o Fórum de Diretores falou a mesma fala que a gente, que é para poder tentar ampliar o tempo de teste, e ele foi e colocou. Com a gente ele não quis colocar. E a gente levou para ele falou na mesa que não sabia de nenhum desses. Eu informei. Tem uma bibliotecária que ele mandou 20 e-mails. 2 foi para a ouvidoria. O senhor não ficou ciente? Levei a cópia. Não sei de nada disso. Ele escolheu colocar o ponto eletrônico biométrico, que é caro. Alguém sabe de outra universidade que faça isso? Eu procurei um monte, não achei nenhuma. Achei algumas com ponto de computador, no celular, um monte de coisa. A secretaria lança no sistema e a pessoa assina o papel na secretaria.